Olá a todos, boa noite. Estamos aí para mais uma aula de Teoria Geral do Direito, né? Depois da nossa primeira avaliação, que ainda termina o prazo hoje à noite. Só lembrando que hoje, às 23h59, termina o prazo da nossa primeira avaliação. Então, espero que todos tenham respondido. Ainda assim que terminar o prazo, farei a correção, não deixe para a última hora. E vamos a um novo assunto que já irá compor a segunda avaliação, que é interpretação e aplicação do direito. Para quem acha, quem pensa que interpretar é simplesmente ler e achar e tirar conclusões, é quase isso. Mas o direito ele tem regras para você fazer essas interpretações. Além de regras, tem ali metodologias que você tem que utilizar, tem passos que você deve seguir, escolas que você deve observar, tá? Então, quando você observa ali o STF, os ministros do STF que estão lá proferindo seus votos, muitas vezes eles estão justamente utilizando essas regras de interpretação e também as regras de aplicação do direito. Alguns pontos que você tem que observar quando trata com direito, principalmente no que tange aí a sua aplicação. Então, senhores, interpretar uma norma jurídica é revelar o seu verdadeiro sentido, ou seja, descobrir para que ela serve, quais são os elementos, por que ela foi criada, para que ela serve, o seu alcance, reconhecer os casos em que ela é aplicada. Será que ela serve para essa situação A? Será que ela serve para essa situação B? Então, por que ela foi criada? Qual é o objetivo principal desta norma? Qual é o sentido dela existir? Aonde eu vou aplicar? Em que casos eu devo aplicar? Então, isso é interpretação do direito. É esse exercício de identificar dentro da norma jurídica os seus elementos, a sua finalidade, o seu objetivo, né, a sua aplicação. Então essas regras, esses princípios de interpretação, eles vão constituir algo que vocês devem estar estudando, creio eu, não sei assim decorado a disciplina, a carga horária, a grade curricular de vocês, eu realmente não sei, mas vocês ou já devem ter tido experiência com a disciplina de hermenêutica ou estão tendo no momento. E essas regras, esses princípios, constituem justamente o que nós chamamos de hermenêutica jurídica, tá? E o que seria a hermenêutica jurídica? Num grosso modo, assim, num conceito rápido, eu poderia dizer que a hermenêutica jurídica é a teoria científica de interpretar o direito. Não é tão simples, tá? Como se parece. Não é só pegar, ler e dizer para que serve. Existe, tá aí, regras e princípios que constituem o que chamamos de hermenêutica jurídica, que é a teoria científica de se interpretar e aplicar o direito, tá? E existem algumas classificações, tá? E vamos classificar aqui, para você começar a entender, a aplicação do direito, a interpretação do direito de acordo com as suas fontes, tá? Então, de acordo com as suas fontes, nós podemos dizer que existe a interpretação autêntica. Como assim interpretação autêntica do direito? Essa interpretação autêntica, ela é realizada pelo mesmo órgão, pelo mesmo poder, pela mesma força que elaborou a norma jurídica. Então, digamos que a norma jurídica foi elaborada pelo Congresso Nacional. E o Congresso faz uma interpretação, uma aplicação daquela norma. Então, quando o Congresso Nacional faz isso, nós dizemos que há uma interpretação autêntica. Por que autêntica? É feita pela própria pessoa que criou, né? Tem o DNA, ali tem a assinatura de quem criou, de quem elaborou aquela norma jurídica. Então chamamos essa interpretação de autêntica, ou seja, a pessoa que criou a norma jurídica é a que está aplicando, uma aplicação autêntica. Existe a interpretação jurisprudencial. Essa aqui, o nome já está dizendo, juris, juízes. Então, é a interpretação da norma feita por juízes, feito por tribunais, feito por seus membros dos seus colegiados, e onde são feitas essas
aplicações, essas interpretações nos julgados, nas decisões. Então, cada vez que chega ali para o juiz uma lide é litígio, tá? A gente chama de lide a um litígio. Chegou para o juiz na sua mão ali um litígio, algo para ele decidir, julgar. Então, ele vai fazer um exercício, tá? Esse exercício nós chamamos de atividade jurisdicional. O juiz vai exercer uma atividade e vai decidir. Ele recebe um litígio. O que é um litígio? É uma confusão, né? Ou seja, eu digo que tenho direito, você diz que tenho direito, nós não estamos entrando em um acordo, vamos levar o caso para a justiça. Chega lá, vira uma lide, chega na mão do juiz, ele tem de um lado a norma, do outro o litígio. O que ele vai fazer? Aplicar a norma no caso concreto. Quando ele faz isso, ele está fazendo o que nós dizemos interpretação jurisprudencial, tá? É a mais comum, tá? É a mais comum. E a próxima é a interpretação doutrinária. É a norma sendo interpretada, sendo analisada, sendo estudada por juristas e pela doutrina, que é o que nós estamos praticamente fazendo agora. Nós estamos estudando, nós estamos interpretando, nós estamos fazendo a aplicação do direito como estudiosos. Não somos doutrinadores, mas desejo que um dia vocês se tornem grandes doutrinadores ou juristas, né? Pessoas renomadas. E quando vocês estiverem escrevendo os livros e as obras de vocês sobre uma lei que acabou de sair e a sua aplicação, a sua interpretação, o seu alcance, vocês estarão fazendo o que nós chamamos de interpretação doutrinária, tá? É aquela realizada por juristas, grandes nomes do direito, e pela doutrina. Então, digamos que, por exemplo, Paulo Nader vai interpretar ali a lei de introdução ao Código Civil em suas obras. A Maria Helena Diniz vai falar sobre o Código Civil em suas obras. A professora Volha, o professor Mauro Schiavi vão falar de processo de trabalho e direito de trabalho, né, cada um na sua área, em suas obras. Eles estão interpretando uma lei, mas feito de uma forma doutrinária. Aí nós chamamos de interpretação doutrinária, ou seja, os livros que vocês estão começando a adquirir, principalmente os livros dos ramos do direito civil, direito de trabalho, direito penal, direito comercial, direito empresarial, direito por doutrinadores, eles vão apresentar normas e essas normas vão vir aí seguras do que nós chamamos de uma interpretação doutrinária. Então, senhores, o órgão que aplica o direito, tá, ele realiza uma operação de interpretação e de aplicação das normas. Interpreta, analisa, aplica, tá? Como, por exemplo, o juiz que eu citei há pouco. Olha a situação, interpreta o direito, pega aquela norma, aplica o caso concreto. E aí, voilà, temos a interpretação e aplicação do direito feito por um órgão, tá, que nós chamamos órgão aplicador do direito. Tá? E aí, um conceito de Hans Kelsen, nós vamos ler, vou até sair da tela para não roubar a atenção de vocês. Abre aspas para Hans Kelsen. Quando o direito é aplicado por um órgão jurídico, este necessita fixar ou de fixar o sentido das normas que vai aplicar. Tem de interpretar essas normas. A interpretação é, portanto, uma operação mental que acompanha o processo de aplicação do direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão inferior. Aí, conceito do querido Hans Kelsen, ok? Avançamos, vamos avançar. Eros Grau. Até, perdão, porque para mim é um pouco difícil falar o nome desse cara. Já foi ministro. Eros Roberto Grau. Pronto, saiu. Mas quando eu falo Eros Grau é mais difícil. E ele diz que da interpretação do texto é que surge a norma, né? Ou seja, enquanto a norma é somente texto, é só texto. Quando você interpreta e aplica, para Eros Roberto Grau, se torna o surgimento da norma. Então, senhores, quanto aos meios ou técnicas interpretativas. Então, já vimos ali que dá para classificar os meios de interpretação do direito, quanto à sua origem, a sua fonte, né? Temos a interpretação autêntica, a interpretação jurisprudencial, a doutrinária, mas aqui
tá? Nesse ponto, nós estamos analisando quanto aos meios ou técnicas interpretativas. Ela pode ser classificada da seguinte forma: interpretação gramatical ou literal, também chamada de semântica ou filológica. Não é filosófica, é filológica. Interpretação gramatical ou literal. Bom, essa aqui nós vamos interpretar de acordo com as regras gramaticais, as regras da linguística, examinando o ponto, a vírgula, o que nós chamamos de literalidade, aplicar literalmente aquilo que está escrito, tá? É aquela velha história, não sei se vocês sabem daquele exemplo, da vírgula, matar rei, vírgula, não pode, vírgula. Então, que foi feito, escreveu-se sem a vírgula, botou matar rei, não, vírgula, pode. Então, a posição da vírgula muda todo o contexto da frase. Então, é preciso ter cuidado ao se interpretar as normas quando se trata de aplicação, interpretação gramatical ou aplicação, interpretação literal, também chamada de semântica ou filológica. Temos a interpretação lógica. Essa aqui, senhores, é usando a razão e o bom senso. O STF utiliza também, muitas vezes recorre à interpretação do bom senso, da lógica, da razão. Tá? Às vezes, confesso que eles perdem um pouco a razão, ou pelo menos aparentam não ter razão nenhuma. Mas é possível, se você fazer uma interpretação lógica, utilizando a razão, o bom senso, a conformidade, a adequação, enfim. E temos a interpretação sistêmica. O que seria essa interpretação sistêmica? Seria a interpretação da norma jurídica em harmonia com o conjunto normativo. Isso é muito interessante e, na verdade, tem que ser observado sempre. O que seria essa interpretação sistemática? Seria você aplicar a norma considerando outras normas que estão ali compondo o que nós chamamos de ordenamento jurídico. Então imaginem um globo, tá? Com várias normas dentro dessa redoma, dessa bola, e aí você tem uma, e o que você faz? Você aplica aquela norma, interpreta, mas sem deixar de lado todo o conjunto, toda a esfera, ou seja, ligando uma norma com a outra. Isso é feito diariamente, principalmente quando você pega uma norma que chamamos de infraconstitucional, ali abaixo da Constituição, e você começa a aplicar junto com a Constituição Federal. Elas não podem ser antagônicas, elas não podem entrar em choque, tá? Elas têm que se completar. Na verdade, a lei infraconstitucional tem que respeitar a lei constitucional dentro de uma esfera. E aí vão se relacionar, por exemplo, a CLT tem várias legislações trabalhistas que fazem referência à CLT, ou seja, estão dentro da esfera do direito trabalhista. E várias outras leis também têm referência com o direito civil, por exemplo, né? Fazem ali referência com o direito civil. Estão ligadas, intimamente ligadas. Tá? Temos a interpretação preferida do nosso ministro, nosso não, de vocês, Celso de Mello, que se aposentou recentemente. Então ele faz muito uso desse tipo de interpretação. De todos os ministros, ele é o que fazia, né? Na verdade, não está mais. O uso da interpretação histórica. Ele interpreta sempre a norma jurídica, levando em consideração o que ele chama de fatores históricos. E sempre, se vocês puderem buscar, no YouTube mesmo, tá? Vocês podem buscar no YouTube os votos de Celso de Mello. Inúmeras vezes ele cita fatores históricos. Não porque ele é velho, sim, ele é velho, mas porque ele faz um apanhado histórico em todos os seus votos. Então é muito interessante acompanhar os votos do Celso de Mello quando ele ainda era ministro, porque ele faz ali todo um apanhado histórico, toda uma evolução do caso. Então eu me lembro que eu passei um trabalho para os alunos que envolvia a votação da questão
do segredo de imprensa e etc e tal, a lei de imprensa, se foi recepcionado e não. E ele fez todo um levantamento histórico desde a época de Getúlio Vargas, do papel da imprensa e tal, das normas. Então, ele levou ali, na hora do seu voto, justamente em conta o que está aqui no slide para vocês. Ele levou em conta os fatos que antecederam o surgimento da norma. Por que que a norma foi criada? Por que a necessidade dela ter sido criada? E ali ajuda a fundamentar o seu voto. Ele fazia muito isso. Tá? Por isso que os votos dele eram demorados, depois de, se não me engano, acho que ele passou 31 anos à frente não, compondo o STF. Mas eu preciso ver esses dados. Perdoem se eles estiverem errados, não tenho aqui como consultar rapidamente. Então isso é o que ele gostava muito de fazer, uma interpretação histórica, analisando fatos que antecederam o surgimento da norma. Temos aqui também a interpretação teleológica, ou também chamada de interpretação sociológica. Aqui, senhores, vai se analisar a finalidade da norma jurídica que se pretende alcançar nos famosos fins sociais, artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou LIDB, tá? Para os mais íntimos que chamam de LIDB, que diz que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, terá que observar esses pontos quando você faz uma interpretação teleológica ou uma interpretação sociológica. Ou seja, vocês irão analisar os fins sociais os quais a norma mira, ou seja, qual é o objetivo, qual é a finalidade social dessa norma, qual foi a finalidade social dessa lei, qual foi a finalidade social desse decreto. Quando você analisa nesse aspecto, você está fazendo uma interpretação teleológica ou interpretação sociológica. Não esqueçam desse ponto. Quanto aos seus resultados. Quanto aos resultados, eu também posso classificar a interpretação do direito. Ou seja, dependendo do tipo de resultado que eu quero obter. Então, quanto aos resultados, eu posso ter uma interpretação declarativa, tá? Quando a redação da norma jurídica corresponde exatamente ao seu alcance, ou seja, aquilo que ela declara é aquilo que ela alcança. Pronto. Interpretação declarativa. Temos aí a interpretação extensiva. Aí, senhores, é quando o juiz ele diz menos do que a norma alcança. Ou seja, a norma alcança até X, e aí eu estendo essa aplicação para outros casos que não estavam necessariamente descritos nessa norma. Então, quando você acompanha alguns votos ou decisões, né, você vê, estende-se, interpreta-se de forma extensiva, ou seja, aquele artigo você aplica também a outras situações. Por exemplo, antes da Lei Complementar dos Domésticos, muitos direitos trabalhistas se aplicavam extensivamente a eles, mesmo que não estejam lá descritos, detalhados na CLT, mas quando a Constituição de 88 equiparou os trabalhadores, acabou estendendo direitos trabalhistas a esses empregados domésticos. Então, foi uma interpretação extensiva. Não estavam propriamente inseridos na norma, mas acabaram sendo alcançados ali quando você estica a norma para ver se alcança, estende, e aí acaba englobando aquela situação. E tem interpretação restritiva, é o contrário, tá? Ela só alcança aqueles casos específicos e acabou. Não dá para se estender. Um exemplo de interpretação restritiva, leis tributárias. As leis tributárias vocês vão aprender, mas acho que só lá para o oitavo. Vocês vão ver direito financeiro no oitavo período, talvez seja comigo, já fui professor de financeiro, e vocês vão ver que as leis orçamentárias, as leis tributárias, as leis de direito financeiro, elas têm alcance restrito. Cada tributo tem a sua lei. O STF já bateu o martelo e já disse: não existe interpretação extensiva em matéria tributária.
A interpretação é restritiva, ou seja, cada atributo com a sua legislação, tá? Cada atributo com a sua legislação. Resumindo, cada um no seu quadrado. Não dá para englobar outros, não. Existe a lei do IPVA, é só para o IPVA. Existe a legislação do IPTU, é só para o IPTU, ICMS, ISS, cada um no seu quadrado. A lei não atinge outros, tá? Elas são restritivas, tá? Temos a interpretação conforme a Constituição, e essa aqui, ela acontece, deverá acontecer sempre. Por quê? Existe uma supremacia hierárquica das normas constitucionais, tá? No caso da nossa Constituição, a nossa Constituição é dita como uma Constituição rígida. Então, as leis, elas têm que ser constitucionais. E para serem constitucionais, elas devem sempre estar em harmonia com a Constituição Federal. Então, praticamente, eu posso afirmar que essa interpretação conforme a Constituição, ela tem que existir sempre, tá? Se a norma jurídica for diversa, tá, adotada em consonância com a Constituição, nós temos que declarar inconstitucional, retirá-la do ordenamento jurídico e evitar aí, senhores, choque com a nossa Carta Maior, tá? E essas normas de interpretações, elas vão dar a origem ao que nós chamamos de escolas de interpretação. E essas escolas de interpretação, elas vão seguir linhas diferentes, tá? De acordo com como elas vão interpretar o direito em si, tá? Temos, e já falamos um pouco sobre isso, a escola da exegese, tá? Destaque no século XIX, entende que na lei positiva, especialmente no Código Civil, tá? E aí um dos destaques foi o Código Napoleão, na França, se encontra a possibilidade de solucionar todos os eventos sociais, ou seja, existe aí uma lei positivada criada pelo nome, né, formada pelo homem, que pode resolver qualquer problema social. É pau para toda a obra. Serve para tudo, a famosa lei guarda-chuva, tá? Então, senhores, nessa visão, já que a lei resolve todos os problemas, nessa visão da escola da exegese, a lei tinha, a interpretação tinha que ficar restrita ao texto da lei, tá? Ou seja, conceitualíssimo, tá? Não tinha-se ali respeito aos dispositivos, simplesmente se aplicava de forma literal. Por isso, já que acreditava-se nessa escola da exegese que a interpretação, a lei, né, acreditava-se que a lei ela era perfeita, ela alcançava todos os eventos sociais, ela alcançava todas as situações. Então, nesse ponto, eles acreditavam que, eles pensavam o seguinte: bom, se a lei é perfeita e alcança todos os pontos, para que interpretação, né? É só aplicar literalmente o que a lei diz. Se eu aplicar literalmente o que a lei está me dizendo, eu não vou ter problemas, né? Isso era o que a escola da exegese pregava. Por isso que predominava naquela época interpretações literais, ou também chamadas interpretações gramaticais, a famosa lógico-sistemática, tá? Buscando a intenção pura, simples e literal de quem criou a norma. Já que eles acreditavam que a lei resolvia todos os problemas, então aplica-se a lei de forma literal e o problema está resolvido. Temos a escola histórica. Essa aqui, senhores, temos Savien, eles achavam que deveria ser feita a famosa interpretação histórica do direito. Essa escola era vista como uma escola histórica, tá? E que estudava em cima da progressão do tempo, de modo que viram várias aspirações na sociedade na época. Eles a interpretavam conforme Celso de Mello. Acho que Celso de Mello já vivia nessa época aqui da escola histórica, tá? Então, eles acreditavam que uma vez que a lei era produzida, ela tem que acompanhar a evolução da sociedade. Ela tem que estar em sintonia com a história de um povo. E, na verdade, é assim, né? A lei tem que acompanhar a evolução da sociedade. Ela tem que acompanhar
o povo, ela tem que acompanhar a sociedade na qual ela se aplica. Então, assim, a sociedade tem a necessidade de uma norma e essa norma é criada para controlar a necessidade da sociedade. Elas estão interligadas ali num elo, né? Vocês são interligadas num elo. Temos mais uma, a Escola do Direito Livre. Essa Escola do Direito Livre, ela defende uma independência, uma liberdade do juiz, tá? De lidar, de trabalhar com o texto legal. Ele defende também, essa escola defende a livre pesquisa do direito, ou seja, o juiz vai descobrir a norma jurídica mais adequada para aplicar ao caso concreto. Tem o fato, aconteceu aquele fato social, então ele vai aplicar a norma, aquele fato, ele vai escolher ali dentro do arcabouço jurídico a norma que ele achar mais interessante para aplicar um direito mais justo, tá? Ou seja, em conformidade aos fatores sociais, tá? Em conformidade aos fatores sociais. Então, a aplicação do direito é questão conexa com a sua eficácia. Aplica-se alcançando. Ninguém aplica o direito sem buscar um resultado. Essa que é a verdade. Eu aplico o direito, eu viso um resultado. Eu viso uma eficácia. Então, a aplicação é uma forma de eficácia. Aplicar a norma jurídica é o mesmo que assegurar e concretizar a sua eficácia. Eficácia, segundo Virgílio Afonso da Silva, diz respeito à aplicabilidade ou exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade da sua aplicação jurídica. Visão aí de Virgílio, tá? E José Afonso da Silva. Então, a eficácia é a aptidão para produzir efeitos. O que se diferencia de efeitos? Ali, ou seja, você quer produzir certo efeito, tá? A aplicabilidade refere-se a uma conexão entre fatos e normas, tratando-se de um conceito que envolve uma dimensão fática e não está presente no conceito da eficácia. Então, também seguindo a visão aí de diferença entre eficácia e aplicabilidade. Então, norma aplicável, abre aspas, é aquela que não somente é dotada de eficácia, ou seja, capacidade de produzir efeitos, eficácia, mas também se conecta com os fatos, ou seja, tem aplicabilidade. Então, eu tenho que ter os dois. Tá? Um exemplo aí que eu trouxe para vocês. A norma jurídica que regula o uso capião é dotada de eficácia, ou seja, aptidão para produzir efeitos jurídicos. Qual? A aquisição da propriedade. Então, é uma norma que produz efeitos jurídicos. É o artigo 1238 do Código Civil que fala sobre o uso capião. Tá? Já a norma em questão, ela não é aplicável em se tratando de bens públicos, ou seja, ela tem uma eficácia? Tem. Qual é o efeito que ela produz? A aquisição do imóvel. Mas ela não tem aplicabilidade em todos os casos, ou seja, ela não é aplicável em todos os casos. Por exemplo, não se aplica em bens públicos. Tá? Então, é um exemplo. Imóvel público não se aplica. Tá? Não se adquire a propriedade, ou seja, viram a diferença de eficácia e aplicabilidade? Eficácia produz efeitos. Aplicabilidade produz efeitos em certos casos. Então, para bens particulares, o uso capião é aplicável. Para bens públicos, não. Mas tanto um quanto o outro tem uma eficácia. A norma tem uma eficácia, uma razão de ser. E falando em eficácia, temos a eficácia territorial da lei. Ah, sim. Em nosso caso, a territorialidade brasileira, tá? Ela não se restringe só ao território nacional. Existem choques de normas, e aí eu vou deixar para vocês conversarem isso com o professor de Direito Internacional, né, o que vai ministrar a aula de internacional, que é o alcance extraterritorial da norma jurídica. Ou seja, não se restringe somente à aplicabilidade dentro do território brasileiro. Não. Pode ser aplicado no exterior? Em alguns casos, sim. Principalmente quando se tem tratados, convenções, acordos internacionais. Aí você tem, tá, a aplicação aí da norma em uma comunidade
internacional, uma convenção, um tratado, então você pode ter normas brasileiras sendo aplicadas em países estrangeiros, sim, dependendo da situação. Então vejam que ela acabou aí por, digamos assim, exteriorizar, alcançar outros horizontes que não só os limites do nosso país. Tá? Há situações em que o juiz brasileiro deve aplicar o direito estrangeiro para regular certa relação jurídica. Ou seja, quando ele está diante de uma situação que envolve uma empresa multinacional, que aconteceu algo no Brasil, etc., ele pode. Inclusive, você pode, desde que devidamente homologada a sentença, você pode, dentro do Brasil, aplicar sentenças estrangeiras. Você pode aplicar sentenças estrangeiras no Brasil, assim como você pode aplicar sentenças brasileiras no exterior. Basta ver as regras de cada judiciário. Tá? E aí, senhores, nós chegamos no ponto famoso conflito de leis no espaço, tá? E como solucioná-las. Então, como solucionar esses conflitos de leis no espaço? Solucionados pelo direito internacional privado. Esse ramo do direito vai trazer normas específicas para você solucionar esses tais conflitos de normas que encontram um choque entre espaços e territórios internacionais. Tá? E aí você vai aplicar certa relação, certo país, certa situação. Quem vai te dar essas regras todas é o ramo do direito internacional privado. Tá? Temos também a vigência temporal do direito. Então, vimos que o direito pode ser aplicado no espaço e agora também no tempo. E aí, senhores, a vigência temporal é o que nós chamamos de limite temporal de atuação da norma, ou seja, o período que ela vai produzir e ter os seus efeitos. Tá? E aí, senhores, quanto ao início de obrigatoriedade da norma legal, de acordo com o artigo 1º da própria LIDV, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Salvo disposição em contrário, porque tem leis que podem dizer assim, no final, esta lei entra em vigor após a sua publicação. Esta lei entra em vigor aqui a 180 dias da sua publicação. Se ela não disser isso, o artigo 1º da Lei de Introdução diz que são 45 dias depois. No entanto, a própria lei sempre vai trazer no seu final, ali pelo seu penúltimo artigo mais ou menos, a data que vai entrar em vigor, tá? Ou pode dizer que entra na data da sua publicação, ou pode dizer ali que é possível daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, uma data até, a partir de 1º de janeiro de 2018, a partir de 1º de janeiro de 2021, é possível que a lei não traga uma quantidade de dias, mas fixe uma data certa para que ela comece a entrar em vigor. Então, esse período de tempo entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, nós chamamos vacatio legis, ou seja, férias da lei, né? Vacatio, férias, regras da lei. Esse período se justifica para que haja uma divulgação da lei, para que todos possam conhecer, estar familiarizados, tá? Só que nesse período de vacatio legis, a lei não tem força obrigatória nenhuma, não vale ainda nada, tá? Mesmo que já tenha sido publicada, mesmo que já tenha ganhou aí publicidade, conhecimento das normas, ela ainda não está em vigor. É o que nós chamamos de vacatio legis, está em férias da lei, férias legais. Então eu não vou aplicá-la ainda, eu tenho que esperar o prazo dela para começar a valer. Mas é mais para que as pessoas acabem conhecendo da norma e não ter nenhum problema de alegação do tipo, não quis cumprir porque não conhecia, nem sabia. Apesar da gente não ficar acompanhando, e deveria, né? A gente deveria acompanhar as movimentações do Congresso, do Poder Legislativo, não fazemos com tanta frequência, mas as leis elas saem com esse período de vacatio legis, que é o período de férias, de dormência, que a lei não vai produzir efeitos porque ela está esperando o seu prazo de validade iniciar. Então, artigo 8º da Lei Complementar de 98, a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável, para que dela se tenha amplo conhecimento
reservada a cláusula entre em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Então, leis de pequena repercussão, que tem um impacto menor, geralmente elas entram em vigor na data em que são publicadas. Leis com impacto maior, principalmente leis tributárias, leis penais, elas têm um período para começar a entrar em vigor. Tivemos uma recente agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi editada, ficou um tempo até entrar em vigor, muito se falou sobre ela, muitos professores lançaram cursos, muitos professores foram até entrevistados em televisão, aí, em jornais, para falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que agora entrou em vigor e está causando uma certa confusão em muitas empresas. Então, está um bom ramo para advogado ganhar dinheiro, orientando essas startups e empresas que lidam com cadastro de funcionários, cadastro de clientes, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Começou a entrar em vigor agora. Tá? Aí, continuando, a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam o período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia seguinte. Então, se é 45 dias, conta a data da publicação, conta o 45º dia, no dia seguinte, tá? Começa a entrada em vigor. E as leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula: esta lei entra em vigor após decorridos, aí coloca o número, dias da sua publicação oficial. Então, vejam que essa lei de 98, ela traz aí regras até o texto que deverá ser utilizado no final do dispositivo legal para que a gente possa ter aí a formalidade, né? a formalidade da lei. E aí, senhores, quanto ao término ou cessação da vigência, é possível ter uma lei com prazo de validade? Sim, é possível. Vou dar um exemplo para vocês. No direito financeiro, tá? Existem leis com vigência temporária. Via de regra, uma lei entra em vigor, via de regra, ou seja, regra geral, uma lei entra em vigor e vai permanecer até que outra lei a revogue. Mas no direito financeiro existem 3 leis que são temporárias, ou que nós chamamos, nem chamamos bem de leis, chamamos de peças orçamentárias. Quais são elas? Plano plurianual é uma delas, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. São as 3 peças legislativas que nós temos. O PPA tem uma validade de 4 anos. A LDO tem uma validade de 1 ano. E a LOA tem uma validade de 1 ano. Ela começa a entrar em vigor em 1º de janeiro e vai até o último dia do ano do exercício financeiro. Tanto a LDO e a LOA. E o PPA tem validade de 4 anos, tem data para começar e data para terminar. São leis que nós chamamos temporárias. Salvo essas leis temporárias, não são as únicas, tá? São exemplos. Salvo leis temporárias, via de regra, a lei terá vigor até que a outra modifique ou que a revogue, tá? E a regra geral é lei posterior revoga anterior, ou lei posterior revoga a lei anterior, tá? Quando expressamente a declare. Quando for incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria. Ou seja, existe aqui em 2020 a Lei Geral de Proteção aos Dados. E lá em 2025 surge outra Lei Geral de Proteção aos Dados. Essa lei poderá revogar a anterior porque trata da mesma matéria. Eu posso ter uma lei posterior que revoga uma parte, tá? Eu posso ter uma lei posterior que declara expressamente incompatível a lei anterior. Isso a própria lei vai dizer. Geralmente se utiliza muito o termo revogam-se as disposições em contrário. Então, tudo aquilo que existia antes, que não seja a Constituição Federal, claro, tudo aquilo que existia antes que for contrário ao que a nova lei está dizendo, eu digo que revogaram-se as disposições em contrário. Tá? E a doutrina faz menção a 2 modalidades de revogação, abrogação e derrogação. A abrogação é a revogação integral, revogou tudo, a anterior não tem mais nada. E a derrogação é quando só revoga uma parte, né? Alguns dispositivos legais. Tá? Um exemplo, a reforma trabalhista revogou alguns dispositivos da CLT. E o Código Civil, de 2002, revogou por inteiro
abrogação, o Código Civil de 1916. E uma coisa curiosa, tá? Eu, ainda na minha faculdade, eu cheguei a estudar com o Código Civil de 1916, tá? Pra vocês verem que faz um certo tempo que... não estou dizendo que eu fiz minha faculdade em 1916, não. Quando eu estava estudando na minha faculdade, ainda era com o Código de 1916. Só uma curiosidade. Aí no meio do curso entrou em vigor o Código 2002, não entrou no mesmo ano, levou um ano de vacatio legis, só entrou em vigor em 2003, e aí revogou o Código de 1916. Aí tudo que eu aprendi, apaga, né? Eu me lembro que ainda comprei um Vadmec, ele vinha separado, o Código Civil novo do Código Civil anterior. Lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, não revoga nem modifica a lei anterior, tá? Porque são disposições gerais ou específicas. O que pode acontecer nesse exemplo é o seguinte: eu tenho uma lei geral, tá? Que trata sobre um assunto, mas ela precisa de o que nós chamamos de uma regulamentação. E essa regulamentação é feita por uma lei menor. Então, existem muitos casos aí de leis gerais. Por exemplo, a Constituição Federal fala de adicional de periculosidade e insalubridade, mas é a CLT que traz as regras específicas. Não é que a CLT revogou e tal. Não, é porque existem as normas constitucionais que a gente chama de normas constitucionais de eficácia limitada que precisam de normas específicas para entrar em vigor. Então, são leis específicas complementando leis gerais, tá? Temos aqui, ó, artigo 6º, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. São aquelas três coisas que a Constituição protege, né? Ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Reputa-se ato jurídico perfeito ou já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo que se efetuou. Então, digamos que eu realizei uma compra e venda, e nessa compra e venda você já está com o imóvel no seu nome, tudo direitinho e tal, aí de repente, 2 anos depois dessa compra e venda, o imóvel já é seu, vem uma lei e muda a compra e venda de imóveis. Eu não posso desfazer o negócio que já foi perfeito, perfeito não quer dizer que ele foi feito na sua perfeição, não é isso não. Perfeito quer dizer aquilo que já terminou, aquilo que já foi concluído. Então, esse ato jurídico perfeito, aquilo que já foi concluído, eu não posso voltar mais, tá, com uma lei nova, porque ele já foi perfeito, se acabou, concluiu. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida. Cumpriu, ganhou e não se muda mais, tá? É o que nós chamamos de direito adquirido. Por exemplo, quando se falou muito na reforma da Previdência, o discurso era: os aposentados vão perder os seus direitos. Não, os aposentados não iam perder o direito porque a aposentadoria já era um direito adquirido e isso não pode ser mudado. Então, eles não perderiam e nem perderam seus direitos. Agora, os que ainda estavam para se aposentar, esses sim tiveram mudanças, porque eles ainda iam se aposentar, ou seja, não adquiriram ainda o direito à aposentadoria. E chama-se coisa julgada, ou caso julgado, a decisão final que não cabe a mais recurso, ou seja, é o que nós usamos no direito, a expressão transitou em julgado, tá? A lei tem efeito imediato, mas não retroativo, salvo em raríssimas exceções. Por isso, a lei se aplica aos fatos ocorridos a partir da sua vigência, ou seja, em regra geral, a lei não pode ser aplicada de forma retroativa. Regra geral, mas vocês vão ver um ramo chamado direito penal, que isso aqui pode ter suas exceções, tá? No entanto, cabe ressalvar a chamada retroação benéfica, como eu falei, principalmente no direito penal, conforme o artigo 5º inciso 40 da Constituição Federal, que diz que a lei não retroage salvo o benefício do réu. Esse é um dos artigos mais famosos do direito. Para que a norma jurídica seja obrigatória, faz-se necessário que ela tenha uma coisa chamada validade e eficácia da norma jurídica. E para que isso ocorra, ela tem que ter o que nós chamamos de requisitos de validade. Para que a norma jurídica seja obrigatória, eu tenho que preencher alguns requisitos de validade, tá? E que requisitos são esses? Temos 3 aspectos: validade formal,
ou técnica jurídica, que nós chamamos de vigência. Validade social, que é eficácia ou efetividade, uma lei eficaz ou efetiva, depende do caso. E a validade ética, que é o fundamento para que serve essa lei. Temos essas três. A validade da norma jurídica exige: 1. Um poder competente para editar a norma. 2. Competência material, sobre o que aquela norma vai ser editada. 3. Legitimidade no seu procedimento. A norma tem um procedimento e ele tem que ser cumprido. Por exemplo, uma lei ordinária tem um quórum para ser votado. Uma lei complementar tem um quórum específico. Uma PEC, que é uma proposta, um projeto de emenda à Constituição, tem regras também específicas que deverão ser observadas. Certo? E aí, senhores, no que se refere a normas constitucionais, tem algumas classificações que nós vamos apresentar aqui. E que classificações são essas referentes às nossas queridas normas constitucionais? Temos as normas constitucionais de eficácia plena, ou seja, produzem todos os seus efeitos sozinha. Tá? Entra em vigor desde a Constituição, incide de forma direta, incide imediata sobre a matéria, se aplica de forma direta e integral. Não precisa da ajuda de nenhuma outra norma. Aplica-se somente ela. Como, por exemplo, artigo 62 da Constituição Federal, trouxe aí para vocês esse exemplo, que diz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que é o famoso artigo das medidas provisórias. Eles são literais, diretos, imediato, acabou. Né? Bem direto ao ponto, bem sucinto. É isso e pronto, se aplica. Temos as normas constitucionais de eficácia contida. Produzem ou podem produzir todos os seus efeitos pretendidos, desde a entrada em vigor da Constituição, incide de forma direta e imediata sobre a matéria que regula, mas prevêem meios ou conceitos que permitem manter sua eficácia em certos limites. Tá? Por exemplo, artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aí vem o salvo, né? Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos. Ou seja, é uma norma, mas ela tem um limite. Ela tem um salvo, com exceção. Então, ela tem uma... Ela mesma se impõe um limite. Né? O texto se impõe um limite. Nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada. Elas não podem produzir o efeito, elas estão na Constituição Federal, mas elas só podem começar a produzir os seus efeitos quando eu tiver o que nós chamamos de normas específicas. Eu tenho a regra geral lá, guarda-chuvão e tal, mas eu só posso colocar isso aqui em vigor quando surgir a norma específica. Eu não tenho. Tá? Eu não tenho a norma específica. Tá? Tem que esperar ela entrar em vigor. Então, um exemplo, tá? Artigo 32, parágrafo 4º da Constituição Federal. Lei Federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros. Vejam, a própria Constituição diz que o Distrito Federal poderá utilizar, mas que precisa de uma lei específica, tá? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um dos tributos que nós temos é o famoso Imposto sobre Grandes Fortunas. Desde a Constituição de 88 ele está lá. Por que ninguém aplica o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas? Porque está esperando uma lei complementar. A Constituição não trata sobre tributos. Ele diz quais são os tributos federais, ele diz quais... Ela, né? A Constituição Federal é ela. Ela diz quais são os tributos estaduais e também diz quais são os tributos municipais. Mas não dá as regras. Por quê? Porque ele diz, a Constituição Federal diz, que os tributos elas virão com suas regras específicas em leis específicas. E nunca votaram a lei específica do imposto sobre grandes fortunas, que tem que, pelas regras tributárias, tem que ser uma lei
complementar, ou seja, código específico, não se coloca em votação. Por quê? Não sei, não vou fazer comentários que possam dar ar de questões políticas, eu sou praticamente totalmente apartidário, não defendo bandeira política nenhuma, mas existe uma razão para que o imposto sobre grandes fortunas não tenha sido votado até hoje. E se você tem uma ideia, existe o projeto de lei, ele já está engavetado há muitos anos. Agora, na época da pandemia, tentaram colocar ele novamente em pauta para votação, por conta da necessidade de se ter dinheiro nos cofres públicos, mas rapidamente essa ideia foi arquivada, né? Então, até hoje, nós estamos com o imposto sobre grandes fortunas na Constituição Federal, mas a gente não pode cobrar porque falta uma lei específica, faltam regras específicas para ele. É um exemplo também. Temos as normas constitucionais auto-aplicáveis ou auto-executáveis. Elas se aplicam desde já, tá? Chegou, se aplica porque elas regulamentam toda a matéria. Temos normas constitucionais não auto-aplicáveis ou não auto-executórias, precisam de uma regulamentação, às vezes por um decreto, elas ficam lá, mas ficam aguardando, tá? Então, ali é um QR Code para a aula, mas a aula já vai estar disponível para vocês. Então, senhores, temos esses tipos de normas conforme a sua validade jurídica. Bom, eu espero ter sido claro, objetivo, quaisquer dúvidas sobre interpretação, regras de interpretação, escolas de interpretação do direito, aplicação do direito e os tipos de normas constitucionais, vocês podem falar comigo pelos canais oficiais de comunicação da instituição. Tá? Fiquem à vontade para mandar as perguntas, debater sobre essas interpretações e se vocês acompanham as votações do STF, eu sugiro que vocês comecem a perceber como cada ministro exercita essas escolas de interpretações que nós vimos, como cada ministro faz uma aplicação do direito. E comecem também a ver que algumas normas da Constituição elas estão na Constituição, mas não podem ser aplicadas porque faltam algumas regras para complementar. A gente se vê até a nossa próxima aula.